De fato, temos uma reunião conjunta aliás, estamos aproveitando a reunião da comissão mista que trata da violência contra a mulher para fazermos hoje, senadora Ana Amélia, o lançamento da nova edição da cartilha do Senado Federal que trata da Lei Maria da Penha. Uma cartilha que vem com uma apresentação muito simples, sintética, num linguajar que pode ser perfeitamente compreendido por toda a população, daquelas ou daqueles que têm formação no direito ou daqueles ou daquelas que não têm formação em direito. Então, faremos o lançamento dessa cartilha. A cartilha tem uma apresentação do presidente da Casa, senador Renan Calheiros, uma apresentação minha, que coordeno a Procuradoria da Mulher do Senado Federal, e da senadora Simone Tebet, que é a presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra as Mulheres. E também nessa sessão nós acabaremos de ouvir as explanações da pesquisa organizada pelo Data Senado a respeito da violência doméstica, da violência que as mulheres sofrem. Então, senador Lazier, muito obrigada pela preferência e esperamos que Vossa Excelência, assim que concluir também sua participação em plenário, seu pronunciamento, possa estar conosco a partir de alguns instantes nesse debate muito importante, que não interessa só às mulheres, mas interessa também aos homens, porque é um debate que preza, acima de tudo, pela cultura, por uma cultura de paz, uma cultura onde homens e mulheres sejam respeitados e respeitem uns aos outros, e que a gente possa combater e enfrentar da melhor forma possível essa trágica situação de violência que a mulher ainda é exposta no nosso país, e exposta dentro daquele lugar que deveria lhe garantir a maior proteção, que é a sua própria casa. Mas, senadora Ana Amélia, eu venho a essa tribuna para tecer alguns comentários a respeito da CPI do CARF. Semana passada tivemos uma audiência, uma oitiva, não pude ficar até o final porque tive que ir para o estado de Pernambuco, onde, juntamente com o governador, fizemos o lançamento da campanha Mais Mulheres na Política. Eu vejo aqui os dois senadores de Pernambuco, estivemos lá com deputadas estaduais, deputada federal Luciana Santos, a secretária estadual dos Direitos das Mulheres, e o governador Paulo Câmara, com sua esposa, e muitas lideranças feministas do estado de Pernambuco debatendo essa questão. E lá eu tive a oportunidade de dizer que os 3 senadores de Pernambuco, e disse isso com todas as letras e com muita ênfase, inclusive, já hipotecaram total e restrito apoio às mulheres, e que aqui no Senado a proposta foi aprovada com o estado de Pernambuco contribuindo muito para isso. E, na sequência, ouvimos o governador dizer que também fará todo o empenho para que, quando essa emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, chegar à Câmara dos Deputados, também lá, aqueles deputados que, num primeiro momento, por uma ou outra razão, não votaram a favor, que o governador estará no debate conosco, tentando convencer e persuadir positivamente esses parlamentares a votarem a favor da PEC. Mas então, senhora presidente, hoje eu quero falar um pouco a respeito do CARF e dos trabalhos que vêm sendo realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que deverá ser prorrogada por mais algum tempo, porque nós entendemos, antes de mais nada, que deveremos focar de uma forma muito contundente na CPI aquilo que é uma função precípua do Parlamento, que é a mudança da legislação para que os crimes verificados a partir da Operação Zelotes e que também estão sendo investigados pela CPI não tornem a ocorrer. Portanto, estamos muito envolvidos no debate dessa questão da estrutura, da administração tributária, do contencioso. E eu quero destacar que, recentemente, fizemos uma audiência para debater essa questão da legislação, uma audiência extremamente positiva,
que nos permitiu trilhar um caminho que considero fundamental e estruturante, que é a busca de uma reforma do sistema contencioso tributário e administrativo. Tomamos a iniciativa e aprovamos, por unanimidade na comissão, um requerimento dirigido ao presidente da Casa, senador Renan Calheiros, solicitando que seja formada uma comissão de estudiosos, de especialistas, para debater a nova lei de execução fiscal e novo Código do Processo Administrativo Tributário, senhora presidente. E deveremos entregar formalmente essa proposta ao presidente Renan e podemos até, quem sabe, fazer com que este tema seja discutido pela própria comissão externa que foi criada recentemente, que debate a desburocratização do Estado brasileiro, dentro de toda uma agenda da Agenda Brasil que vem sendo debatida por essa Casa. E consideramos que esse tema, que já está incluído na Agenda Brasil, é um tema fundamental, porque, afinal de contas, nós estamos a debater, senadora Ana Amélia, nós estamos a discutir algo que não é pequeno. Como enfrentar a crise? E não é apenas o governo federal que tem uma crise a ser enfrentada, são os governos estaduais, vosso estado do Rio Grande do Sul, senadora, estado do senador Lazier, que vive um problema gravíssimo da falta de recursos. O que a gente ouve, o que a gente discute é muito o seguinte: ou aumentamos os tributos, os impostos, para ampliar a arrecadação pública, ou cortamos gastos. Mas temos que debater um terceiro item. E o terceiro item qual é? Como melhorar a capacidade arrecadatória do Estado. Eu acho que é esse o item fundamental. Então, o presidente Renan já colocou esse item na Agenda Brasil e, quem sabe, esse tema possa ser debatido por essa ou por uma outra comissão que venha a ser criada. Mas acredito que devemos ter uma meta. Daqui a poucos meses, analisar essa questão que é fundamental para o Estado brasileiro em todos os seus níveis, municipal, estaduais, os municípios, os estados e a própria União. De acordo com informações que nos trouxe à Casa o professor Heleno Taveira Torres, a partir de um estudo do Conselho Nacional de Justiça, hoje nós temos um passivo tributário federal que supera a casa de 1 trilhão e 400 milhões de reais. Eu repito, passivo tributário que se encontra na Justiça Federal é quase 1,5 trilhão de reais. Cerca de 50 bilhões de reais se encontram no contencioso administrativo, portanto, grande parte no CARF, e 300 bilhões em dívidas estatais. Ou seja, somando todos esses valores, nós ultrapassamos a casa dos 2 trilhões de reais que estão sendo discutidos e questionados no Brasil. Esse é o valor, senadora Ana Amélia, do contencioso tributário brasileiro. Existem hoje mais de 7 milhões e 280 mil execuções fiscais no primeiro grau. Somente em 2013 foram impetrados mais de 512 mil novos casos de execução fiscal na Justiça, e apenas 1.692 foram sentenciados e 622 baixados nesse mesmo ano. O tempo médio total da tramitação na Justiça é de 9 anos e 9 meses, ou seja, 10 anos aproximadamente. Levando-se em conta que o tempo médio do julgamento do contencioso via processo administrativo, somente no CARF, ser de 8 anos e, na primeira instância, cerca de 2 anos, a execução de um crédito tributário no Brasil pode demorar 20 anos. 20 anos, senhores. Repare o que nós estamos discutindo. Só que, nesse meio tempo, nesses 20 anos, o que acontece? Lá vem um refis, uma lei estabelecendo um refis, a possibilidade de uma renegociação da dívida, as empresas aderem ao refis e lá foi-se embora os recursos que deveriam estar nos cofres públicos para serem investidos no processo de desenvolvimento nacional e nos programas sociais. Um exame detalhado aponta que o índice de recuperação de créditos hoje no Brasil só chega a 2%. Ou seja, senhora presidente, 2% é o que volta para o Estado, em processos que levam 20 anos para serem julgados. Isso é algo
fenomenal do ponto de vista da sua negatividade, da negatividade para o Brasil. Então, eu considero, senadora, nem usarei os 2 minutos apenas para me despedir, senadora Ana Amélia, porque vou voltar à tribuna falar desse tema que considero crucial. Eu acho que um dos méritos da prorrogação da CPI é para que a gente possa debater mais e manter vivo esse tema, no sentido de entender que essa é uma das prioridades do Brasil. Modificar o sistema do contencioso brasileiro para que o Estado não demore mais esses 20 anos e não conviva mais com a taxa de recuperação de somente 2%. Isso é muito grave, isso afeta as finanças do nosso país em todos os níveis, prejudica o Estado brasileiro, prejudica os estados e, sem dúvida nenhuma, os municípios. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senadora Ana Amélia.